Fevereiro 17, lendo a história de Deus. Levítico 8, a ordenação de Arão e dos seus filhos. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e os seus filhos, as vestes deles, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Traga a toda a comunidade reunida à entrada da tenda do encontro. Moisés fez conforme o Senhor tinha lhe ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer. Depois Moisés apresentou Arão e os filhos dele à frente e mandou-os lavar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou nele o cinto e o manto e pôs sobre este o colete sacerdotal. Depois prendeu o manto sacerdotal nele com o cinturão. Colocou também o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com o diadema de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e assim o consagrou. Aspergiu 7 vezes um pouco do óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia com o seu suporte, para consagrá-los. Derramou parte do óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Moisés então apresentou os filhos de Arão à frente, vestiu-os com as túnicas e com os cintos e colocou gorros neles, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Em seguida, trouxe um novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e os filhos dele puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés imolou o novilho, pegou o sangue e, com medo, pôs um pouco do sangue em todos os chifres do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar, e assim o consagrou para fazer expiação por ele. Moisés apanhou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a sua gordura e os queimou no altar. Novilho, porém, com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor tinha lhe ordenado. Então apresentou o carneiro para holocausto, e Arão e os seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés imolou o carneiro e aspergiu o sangue em todos os lados do altar. Depois, cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar. É holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor. É oferta preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, apresentou o outro carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés imolou o carneiro e pôs um pouco do sangue no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também apresentou os filhos de Arão e sobre cada um pôs um pouco do sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Aspergiu o restante do sangue por todos os lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins com a sua gordura e a coxa direita. Do cesto de pães sem fermento que estava diante do Senhor, apanhou um pão, uma rosca preparada com azeite e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e dos filhos dele e apresentou esses alimentos como oferta movida diante do Senhor. Depois, Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como oferta de ordenação de aroma agradável, oferta preparada no fogo ao Senhor.
Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o apresentou como oferta movida diante do Senhor, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. A seguir, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os seus filhos e as vestes deles. Assim consagrou Arão e as suas vestes, os seus filhos e as vestes deles. Moisés então disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne à entrada da tenda do encontro, onde deverão comê-la com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e os seus filhos deverão comê-la. Depois, queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer expiação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram. Assim me foi ordenado. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Levítico 9. Os sacerdotes começam o seu ministério. No 8º dia, Moisés convocou Arão, os filhos dele e as autoridades de Israel. Ele disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os diante do Senhor. Depois, diga aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano e sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, a fim de sacrificá-los diante do Senhor, bem como a oferta de cereal amassada com azeite, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levarão então tudo o que Moisés havia ordenado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé diante do Senhor. Moisés lhes disse: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Moisés disse a Arão: aproxime-se até o altar e apresente a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Apresente a oferta pelo povo e faça expiação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e imolou o bezerro como oferta pelo pecado em favor de si mesmo. Os seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nos chifres do altar. Depois, derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois, imolou o holocausto. Os seus filhos lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu por todos os lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto pedaço por pedaço, com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas, e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois, Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o imolou como oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme a ordenança. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Os seus filhos levaram-lhe o sangue, que ele aspergiu por todos os lados do altar. As porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado. Eles puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções de gordura no altar. Em seguida, Arão apresentou o peito e a coxa direita do animal como oferta movida diante do Senhor, conforme Moisés tinha ordenado. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, tendo oferecido a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de comunhão. Desceu
Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor que consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Levítico 10. A morte de Nadab e de Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que ele lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: aproximem-se e tirem os seus filhos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não andem despenteados, nem rasguem as roupas, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Os seus parentes, porém, todos os israelitas, poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois, o Senhor disse a Arão: você e os seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Caso contrário, morrerão. É um estatuto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os estatutos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que restou das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor, e tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porque é a porção que lhes foi designada, a você e aos seus filhos, das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. Assim me foi ordenado. Você e os seus filhos e as suas filhas poderão comer em um lugar cerimonialmente puro o peito da oferta movida pelo sacerdote e a coxa ofertada. Essa porção foi designada a você e aos seus filhos como parte dos sacrifícios de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito da oferta movida pelo sacerdote devem ser trazidos com a porção de gordura nas ofertas preparadas no fogo para serem apresentados como oferta movida diante do Senhor. Esta será a porção como estatuto perpétuo para você e os seus filhos, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que restaram, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi dada a vocês para retirar a culpa da comunidade e fazer expiação por ela diante do Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido na área do santuário, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles apresentaram a oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. No entanto, com essas coisas que me sobrevieram, será que o Senhor teria considerado bom se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Ao ouvir isso, Moisés ficou satisfeito. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre
www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.